Oi, pessoal. E aí, vocês conhecem o que são emotion e emoji? Usam bastante isso, né? Mas vocês sabem diferenciar um do outro? Sabe como eles surgiram? Sabe por que que eles começaram a ser utilizados e como eles começaram a ser utilizados? Então vem comigo que a aula vai ser sobre isso. Emotions são o quê? São representações das emoções do ser humano, né? São representações gráficas, ou seja, são representações feitas com a utilização do teclado do computador ou do celular, mas mais no computador, porque agora os sistemas já foram mais atualizados, e aí nem a gente, quando digita qualquer coisinha, já é automaticamente vira um emoji, né? Então, assim, a palavra emoticon, ela é uma palavra derivada do inglês. Ela é uma mistura de emotion, que é emoção, e icon, com ícone, tá? Que eles surgiram, né? Existem várias histórias falando sobre o surgimento. Mas a mais aceita é a história de 1982, na qual tinha um professor da Universidade de Kennedy, tá? O professor Scott Fahlman. O que esse professor tinha? Ele tinha um grupo, né, de conversas online com alunos e outros professores. E não era o WhatsApp, tá, gente? É uma conversa assim bem, é um sistema bem remoto, é um sistema bem precário, bem antigo, tá? E aí, o que ele sugeriu? Que nas conversas, né, quando fosse falar sobre algo, né, que seria cômico, algo para passar tempo, utilizariam-se carinha feliz. Se falar de algum recado, alguma coisinha, que fosse alguma coisa séria, utilizaria. Então foi assim que começaram a surgir os emotions. Aí, como foi que eles evoluíram, né? Por que que eles evoluíram? A internet começou a surgir aí, começou a dominar o mundo, as conversas instantâneas começaram a ganhar cada vez mais adeptos, né? E aí a comunicação tinha que ser muito rápida para você poder conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Tanto que eu já comentei com vocês que foi quando começaram a surgir os dialetos, né? A linguagem mesmo da internet. Então, você, para ficar algo mais rápido na internet, virou só VC. O não, para você não precisar utilizar o tio, utilizar o acento, ter que digitar mais teclas, segura uma tecla para poder sair o acento, virou não um. E aí existem outros dialetos que vocês já conhecem, que vocês utilizam muito aí no dia a dia, né? E aí foi por isso que começaram a surgir os emotions. Mas a carinha triste e a carinha feliz já não dava mais conta de toda a conversa que acontecia, tá? E aí foi quando começaram a evolução deles, tá? Então, vou deixar aqui alguns exemplos, tá bom? Então, a carinha sorrindo, né? Ela pode ser essa carinha aqui, pode ser esta carinha aqui, ou pode ser desta forma aqui. A carinha triste, da mesma forma, tem aqui alguns exemplos. A carinha piscando, a carinha com um grande sorriso, tá? A carinha de grande sorriso já não é mais só com sinais, ela aparece também uma letra, né? O beijo, carinha de surpresa e a carinha de choro, tá? Os emojis, né? O que são esses emojis, né? Os emojis, eles vieram do Japão, tá? Então, o emoji, ele é a junção E, né? O E significa uma imagem e o moji significa letra. Diferente dos emotions, o emoji, ele não é mais simplesmente para representar uma emoção do ser humano, tá? Eles vão ser símbolos que vão representar uma ideia, uma palavra e até uma frase completa, tá bom? E como foi que eles foram, né, como que aconteceu a evolução, da onde que eles surgiram, quem foi que criou? Quem criou foi a empresa NTT Docomo, que era a maior empresa de telefonia móvel lá no Japão na década de 90. Então, eles que começaram a criar os emojis, tá? Esses emojis, eles podem ter diversos tipos de aparência. Eles podem ser objetos, eles podem ser animais, eles podem representar o clima, né? Sol, chuva, frio, vento, né? E aí eles foram virando febre cada vez maior nos smartphones, tá?
deixar aqui alguns exemplos já bem conhecidos de vocês, né? Esses aqui vocês já conhecem, utiliza bastante no dia a dia, né? Mas e aí, como é que aconteceu para o emoji sair lá do Japão e ganhar o mundo do jeito que ganhou? Né? Quem falou da Apple acertou, né? Em 2007, a Apple lançou o primeiro iPhone. O que a Apple pensou? Bom, esse emoji aqui tá uma febre bastante, tá todo mundo gostando de utilizar esse emoji aqui no país. Vou colocar dentro do meu iPhone também, né? Só que assim, a Apple, quando ela lançou o emoji dentro do iPhone, mesmo o iPhone em outros países, eles não tinham acesso aos emojis. O emoji ele só dava acesso para o celular que estava na língua japonesa. Então, aqui no Brasil, para você ter acesso aos emojis, você tinha que alterar a língua do seu celular para a língua japonesa, tá? E aí o público começou a pedir muito, pedir muito, pedir muito. E aí, quando foi em 2011, né? Quando a Apple lançou o iOS, aí ela pegou e lançou também, liberou para todas as línguas os emojis, tá bom? Então, só em 2011 os emojis começaram a ser difundidos para o mundo, tá bom? E aí o que aconteceu? A Google e o Windows, para não ficar por trás, né, dessa galera todinha aí, também começaram a criar os seus emojis inspirados no design da Apple, tá? Vamos lá, algumas curiosidades, né? Quando começou os emojis, tinha muita confusão, porque nem todo mundo sabia o que significava cada carinha. Então, o que aconteceu? O consórcio Unicode, ele, quando começou essa difusão, né, dos códigos para todas as línguas, ele padronizou, né? Ele tentou padronizar esse código para todos os usuários, tá? Então, ele fez uma padronização dos códigos, né? Então, mesmo sendo diferente um pouquinho o design do Android para o design do iOS, ele tem assim, as características muito parecidas. Então, uma carinha sorrindo, né, significa feliz em qualquer design, em qualquer sistema. Não é uma carinha feliz vai indicar lá para o celular da Apple que a pessoa está feliz, e a carinha sorrindo vai significar lá no Android que a pessoa, sei lá, está saindo de casa. Não é isso. Então, o design ele pode ser um pouquinho diferente, mas eles têm o mesmo significado. E hoje, né, assim, o pessoal usa muito emoji para comunicação diária, né? É muito difícil você ter uma comunicação assim informal, principalmente, né, com as pessoas, e não mandar um emoji na conversa. Só que aí também surgiram outras ideias com os emojis, tá bom? Já existem livros que foram adaptados para a linguagem do emoji. Então, assim, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Existe a história Moby Dick, tá? Então, algumas pessoas pegaram essa história do Moby Dick e construíram o livro Emoji Dick. Olha só, o livro ele é todo em emoji. Então, todas as frases do livro foram traduzidas em emoji, tá bom? Tem a tradução, mas ó, tá com os emojis, tá bom? Aí, você já parou para pensar qual que é o emoji que você mais usa no dia a dia? Então, quando foi em 2019, saiu uma pesquisa lá no Twitter falando sobre isso. Qual emoji que era mais utilizado no Brasil, tá? Existem outras pesquisas de utilização no mundo que não são exatamente iguais ao ranking aqui do Brasil. Mas aqui no Brasil, nós temos esse ranking aqui. O emoji mais utilizado em 2019 é esse emoji que tem os olhos no formato de coração, né? Para mostrar que você está apaixonado, né, por alguém. O outro emoji que é muito utilizado é o coraçãozinho vermelho, tá? E em terceiro lugar, fica o emoji do rosto chorando de rir, tá? Quando alguém fala alguma coisa muito engraçada, recebe esse emoji, tá bom? E aí tem os outros emojis aqui, tá? Tá por ordem de utilização. Mas e aí? Qual que é a diferença entre os emoticons e os emojis, né? Tem alguma diferença? Tem. Gente, é a estrutura, tá bom? Então, assim, os emoticons
eles têm a estrutura muito simples, né? Ele tem a estrutura totalmente do teclado do computador. Então, são sinais gráficos, sinais de pontuação, são letras, tá? E os emojis já são aqueles desenhos gráficos, são desenhos mais avançados, tá bom? E aí existe uma coisa que às vezes a gente recebe no celular, recebe, sei lá, por e-mail, um emoji, e em vez de vir o emoji, vem um quadradinho em branco. Sabe por que isso acontece? Porque o sistema da pessoa é diferente do sistema que você está utilizando, seja por uma atualização que está faltando fazer. Então, a pessoa te manda um emoji que ela já tem, mas você ainda não tem atualizado. Então, o seu aparece com um quadradinho branco, tá bom? Mas, assim, para ser bem sincero, hoje em dia, tanto os emoticons e os emojis já são utilizados quase como sinônimo, tá? As pessoas falam de emoticon e emoji como se fossem a mesma coisa, tá bom? Um lembrete, tá? Isso aqui vocês já viram muito na aula de português, os professores de português falam muito isso para vocês, tá? Toda língua falada, seja ela língua escrita ou falada, tá? Toda língua, né? Escrita, falada, linguagem verbal, linguagem não verbal, mistura dos dois, para que haja comunicação, ambas as pessoas que estão se comunicando, todos os interlocutores, precisam necessariamente conhecer o código, tá bom? Para que haja comunicação. Já houveram, vocês já devem ter passado até por isso, ou já saber de histórias assim, da pessoa receber um emoji e entender de uma outra forma. Por quê? Porque não está utilizando o emoji de forma correta. Então, cada um tem uma interpretação diferente, tá bom? Com os emoticons, a gente já considera os emoticons uma linguagem não falada. É uma língua não verbal, tá bom? Com ele não é diferente. Tem que as duas pessoas que estão se comunicando, ou mais pessoas, as pessoas que estão se comunicando, elas precisam conhecer para que serve aquele emoji, né? Por que a pessoa precisa conhecer? Para ela não entender de uma forma diferente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me coloca aqui embaixo, tá? Pode colocar nos comentários aqui da aula o que você achou. Coloca também quais são os emojis que vocês mais utilizam, se aquela planilha lá tá dando certo mesmo, tá bom? E não esquece de fazer o teste, tá bom? Tchau!